Vamos continuar no assunto de heresiologia. Estamos falando acerca de algumas religiões e de alguns conceitos religiosos considerados heresia. Vamos lá. Agora vamos fazer um comentário nessa heresia 1 sobre os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, The Church de Latter-day Saints. A religião nasceu em Utah, nos Estados Unidos. Foi fundada por Joseph Smith, ou José Smith. Era oriundo de uma família espírita e vivia em desarmonia entre os grupos evangélicos. Vivia descontente com a religião chamada organizada e vivia procurando a verdade. Segundo eles, Deus apareceu para ele e o entregou tábuas de ouro, no idioma egípcio reformado, contendo mandamentos, regras e uma história. Então, segundo os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Deus apareceu para Joseph Smith e entregou para ele tábuas de ouro com inscrições e mandamentos e tudo mais em um idioma chamado egípcio reformado, dando assim origem à doutrina da Igreja Mórmon. Então essas revelações de José Smith, ela deu origem à Igreja dos Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é uma igreja tradicional que cresce no mundo inteiro e que dominou grande parte dos Estados Unidos por muito tempo. A religião não tem muito destaque e é muito parecida com o cristianismo, porque eles acreditam em Cristo. Eles se batizam pelos mortos. Então os Mormons, eles se batizam pelos mortos e a Santa Ceia deles é com água. Eles acreditam em 3 céus: terrestrial, telestial e celestial. Então os Mormons acreditam em 3 céus: terrestrial, telestial e celestial. Esses céus, eles são diferentes entre si. São 3 dimensões, 3 planetas. Um é o terrestrial, outro é o telestial e o outro o celestial. Há uma certa confusão entre esses 3 céus e qual dos céus o cara vai participar. No primeiro, a princípio, a poligamia era admitida pela Igreja Mórmon, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E apesar deles dizerem que são a única igreja salva da Terra, existem várias divisões dentro do mormonismo. Aí eles chegam para você e dizem: olha, nós somos uma igreja, a única igreja salva na Terra. Porém, não só existe uma igreja mórmon, existem várias, e vários domínios diferentes. Entre eles, existem aqueles que permitem a poligamia, outros não admitem, e outros seguem a lei do país. Até hoje existem grupos mormons que praticam a poligamia, a bigamia, e isso é reconhecido pela igreja. Eles têm diversas subdivisões. Eles acreditam no livro dos Mormons e acham que o livro dos Mormons tem a mesma autoridade da Bíblia. O livro contém histórias de uma suposta visitação na América do Messias, Jesus Cristo. Jesus mesmo teria vindo à América, ou às Américas, em um passado muito distante. Na época, ele veio aqui e pregou a palavra de Deus. Alguns fatos interessantes do livro de Mórmon, que são citados no próprio livro. Bem, essa questão que eu posso comentar para vocês é que o livro dos Mormons é um tipo de um romance. E esse romance
ele aponta para uma suposta visita do Senhor Jesus a este continente, das Américas. Jesus Cristo teria vindo aqui. Antes de Jesus também teria vindo um outro profeta, a mando de Deus. Antes do Senhor Jesus, ele veio para este local. O povo, alguns fatos interessantes que estão no livro de Mórmon. Por exemplo, o povo pecou e foi mandado, e Deus mudou a cor desse povo. Ou seja, esse povo pecou, então Deus tornou eles negrão. E por muito tempo a igreja americana dos últimos dias teve a cor como um símbolo do pecado. E por isso, pessoas negras não eram permitidas na igreja. Mas com o crescimento muito grande nos países das Américas, onde existe uma cor mais acentuada, o profeta atual recebeu uma revelação permitindo essas pessoas de cores mais escuras. Isso é coisa interessante para você saber. Alguns anos atrás, negros não participavam da igreja. Eles não podiam ser elders, não podiam ser divulgadores, membros dessa igreja. Outro fato é que não existe o idioma egípcio reformado. As placas de ouro, pense, superior a Moisés, né? Porque Moisés recebeu em tábuas de pedra. Joseph Smith recebeu em tábuas de ouro, uma coisa mais poética, mais bacana, mais chique. E além dele receber nas placas de ouro essas instruções, ele também recebeu no idioma egípcio reformado. Agora, resta-nos alguma pergunta. Não existe o idioma egípcio reformado. E se Deus entregou a Joseph Smith placas de ouro, por que não entregou no próprio idioma dele, o inglês? Porque Deus entregou ao homem uma placa num idioma que nós não encontramos, o idioma egípcio reformado. Outra coisa, depois Joseph Smith, segundo a própria igreja, interpretou esse livro pelo Espírito Santo de Deus e passou para a língua dele. Por que Deus não já trouxe na língua dele? Para que esse trabalho, esse arrodeio tão grande, por causa de um idioma? O livro de Mórmon é muito grande. Não caberia em apenas algumas placas de ouro. Seriam necessárias muitas tábuas. Muitas tábuas. O livro de Mórmon, eu já li ele. Ele é muito bonito. Eu ganhei isso aqui, ó. É um livro bonito, capa, né? Aqui, ó, capa mole, né? E é um livro muito bem encadernado, muito bem feito, muito lindo, né? Tem um livro de alma, tem segundo Nefi, tem várias instruções aqui, tem Mosiar, vários livros interessantes. Eu li e até gostei. Elamã e outros. É um tipo de um romance que foi levado como mandamento de Deus, né? Eu ganhei esse livro e guardo ele. As tábuas, ou seja, seria muita tábua para escrever, né, um livro grande assim, que seria, haja tábua de ouro, viu? Nesse caso, esse livro aqui com explicações e outras observações e outros escritos, ele tem quase 700 páginas. Olha o tamanho da letra. Olha só, como diz o Matuto, espia só. Olha o tamanho da letra, né? E isso levaria muitas tábuas. Muitas tábuas. Rapaz, seria necessário um caminhão de tábua de ouro para tantos escritos assim. Aonde Joseph Smith conseguiu a capacidade de interpretar as tábuas de ouro com as inscrições egípcia reformada? Aonde? Foi o Espírito Santo de Deus. Tudo bem, aí é uma coisa muito subjetiva, né? E por que o Espírito Santo de Deus já não trouxe as tábuas já escritas no idioma de Joseph Smith? Alguns grupos declaram que tais inscrições pertenciam a um livro de um pastor da Igreja Batista que romantizou esta vinda do Senhor Jesus aqui na América. Seria
as outras ovelhas declaradas por Jesus Cristo. Ou seja, seria um romance de um pastor batista que tinha escrito essa história e acabou nas mãos de Joseph Smith, e ele falou que foi o Senhor que entregou a ele em tábuas de ouro e tal. A outra questão é que aonde estão essas tábuas de ouro? Segundo a própria religião, diz que Deus voltou e levou as tábuas de novo. É uma coisa muito poética. Vamos continuar nesse assunto? Heresiologia 1.